Nós já estamos na lição 3. O tema da nossa aula de hoje é Eles adoraram o Salvador. E o versículo para você decorar está em Salmo 29:2, que é muito fácil. Esse é mamão com açúcar, né? Anunciem a glória de Deus. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos permitiu que chegássemos até aqui e que a Tua palavra continuasse sendo pregada, ensinada para nós. Eu te peço que o Senhor conduza essa aula e que o Seu Santo Espírito complete no coração dessas crianças aquilo que eu não for capaz de falar, ó Deus, e que a Tua palavra fique enraizada nos corações deles. E que eles não só ouçam, mas que eles pratiquem essas verdades bíblicas. Em nome de Jesus. Amém. Quando você olha um céu assim, bem estrelado, uma lua linda esses dias, eu tenho notado que a lua tá muito linda, umas luas cheias. O que você pensa quando você vê um pôr do sol maravilhoso, quando você vê os animais, quando você vê o mar, a natureza? Você só fala, uau, que bonito? Ou você adora a Deus? Nós devemos dizer ao Senhor como é maravilhosa a criação dele. Devemos elogiá-lo, adorá-lo por tudo que ele criou e por todas as outras coisas. E a lição de hoje vai falar sobre adoração. O que significa a palavra adorar? Eu tenho que confessar para você que até hoje eu tenho dificuldade em definir simplesmente o que é adoração. Mas eu achei alguns significados. Significa prestar culto, reverenciar, ter veneração por, elogiar, louvar. Nós devemos reservar um pedaço da nossa oração para dizer a Deus como Ele é maravilhoso, para dizer a Deus todas as suas características, todos os elogios que você tem para dizer a Deus. Isso é uma forma de adoração. E a nossa história de hoje conta sobre pessoas que adoraram o menino Jesus. E nós vamos aprender com elas como é ter um coração que adora a Deus. Vamos lá? Como nós vimos nas duas primeiras aulas, Jesus nasceu em Belém da Judeia. E ele cumpriu todos os rituais da lei de Moisés. Por isso, no 8º dia após seu nascimento, ele foi circuncidado. E a circuncisão era uma marca que todos os israelitas tinham, significando que eles pertenciam a Deus. Era uma marca que reconhecia aquela pessoa como do povo de Deus, descendente de Abraão. Hoje, nós não precisamos mais fazer os rituais religiosos da lei de Moisés, porque estamos na época da graça. Mas nós também temos uma marca. E a nossa marca hoje é o Espírito Santo habitando em nós. Todo aquele que pertence a Deus tem o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. E essa é a nossa marca hoje. Nós somos circuncidados em nosso coração. O nosso coração tem que ser do Senhor. A lei de Moisés também dizia que a mulher, quando desse à luz a um menino, ela precisava ficar 40 dias em casa. Ela estaria impura antes desses 40 dias. E dado esses 40 dias, Maria e José foram até o templo em Jerusalém. Eles saíram de Belém e foram até Jerusalém, no templo. E você sabe para quê? Para apresentar Jesus no templo. Apresentar Jesus ao Senhor. E eles deveriam levar então as suas ofertas, seus sacrifícios. Jesus era o primogênito. E todo primogênito do povo de Israel era do Senhor. Então ele foi até o templo cumprindo a lei de Moisés. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio cumprir toda a lei. Toda a lei Jesus cumpriu.
todos os rituais e mandamentos foi cumprido na vida de Jesus. E quando José e Maria estavam lá, apareceu um homem, um senhor. Esse aqui era o sacerdote. E o nome dele era Simeão. Simeão era um homem já muito idoso. E Simeão, a Bíblia fala que ele era um homem justo e piedoso que aguardava a vinda do Messias que libertaria o mundo do pecado. E o Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. E ele teve uma revelação de que ele não morreria antes de ver com seus olhos o Messias, que era Jesus Cristo. E então, naquele dia, ele foi levado até o templo, movido pelo Espírito Santo. Ele sentiu no coração aquele dia que ele deveria ir até o templo. E ele chegou no templo exatamente quando José e Maria estavam lá apresentando a Jesus. Quando ele viu o bebezinho, ele reconheceu. Ele sentiu, ele percebeu que esse era o Messias. E então ele pegou Jesus no colo. E aqui a Bíblia fala que ele cantou o cântico de Simeão. E Simeão disse assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, Senhor, eu já posso morrer em paz. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E Simeão adorou a Jesus. Naquele dia, Simeão reconheceu que aquele era o Messias de Deus. E também estava lá no templo uma senhora que se chamava Ana. E Ana era uma senhora de 84 anos, viúva. A Bíblia fala que Ana ficava adorando a Deus no templo noite e dia com jejuns e orações. Ela também ansiava pela vinda do Messias que libertaria as pessoas do pecado. E ela então viu a Jesus e reconheceu aquele ali, aquele bebê, é o Jesus prometido. Ana começou a pregar para todas as pessoas que estavam ali no templo e anunciar: esse bebê que está sendo apresentado aí é o Jesus, é o Messias prometido de Israel. E ela começou a falar para todo mundo que estava ali no templo e espalhar para todo mundo que Jesus havia nascido. A Bíblia fala que Ana adorava a Deus no templo dia e noite. Ana precisava ir até o templo para se sentir mais próxima de Deus. Mas hoje nós não precisamos mais ir até um templo para adorar a Deus. Quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos no templo, que era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, esse véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso a Deus. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está em nós. E agora nós podemos fazer como Ana, adorar a Deus noite e dia. Onde quer que a gente esteja, nós devemos estar adorando a Deus. Nós também, como Simeão e Ana, devemos aguardar a vinda do Messias. Mas não a primeira, que já aconteceu, mas a segunda, a volta de Cristo. Nós, salvos por Jesus, devemos aguardar o seu retorno. E Simeão e Ana olharam um bebê e reconheceram que era o Cristo. Como que aconteceu isso? Ana vivia no templo, deviam chegar vários nenéns todos os dias para serem apresentados. E ela olhou aquele neném e reconheceu. Por quê? Porque Simeão e Ana estavam em comunhão com Deus. Eles estavam sintonizados com a voz do Espírito Santo. E quando apareceu Jesus ali, o Espírito Santo disse a eles, e eles entenderam que aquele era o Cristo. E como eu faço para estar sensível à voz do Espírito Santo como Simeão e Ana?
nós devemos estar sempre investindo tempo com Deus. Nós devemos sempre estar em oração, reservar momentos para orar, reservar momentos para ler a palavra, investir tempo com Deus. E quando nós estivermos bem unidos com Deus, nós vamos ouvir a voz do Espírito e Ele vai nos guiar. Depois que José e Maria apresentaram Jesus no templo, eles voltaram para Belém. E lá eles já estavam morando em uma casa e não mais na estrebaria onde Jesus nasceu. E aconteceu que naqueles dias apareceu no céu uma estrela nova e muito brilhante. E haviam magos. Magos eram sábios, estudiosos, homens muito inteligentes que gostavam de estudar as estrelas. Eles não eram reis. Muita gente fala que eram 3 reis magos, mas a Bíblia não diz que eles eram reis. E a Bíblia não diz se eram 3. Mas eles eram homens muito sábios e estudiosos. E como eles estudavam as estrelas, eles viram que havia uma nova estrela no céu. E começaram a pesquisar. Qual era a origem daquela estrela? Por que apareceu essa nova estrela no céu? Não era uma estrela cadente? Será que era um cometa? O que é essa estrela? E eles começaram a pesquisar. E lá no livro de Números, há uma profecia que diz assim: uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Um cetro se levanta de Israel. Cetro é aquilo que o rei segura, né? O cetro do rei. Então eu imagino que os magos começaram a estudar de onde viria aquela estrela e viram essa profecia, que quando aparecesse uma estrela diferente no céu, significaria que um rei de Israel nasceu. Então eles pensaram, vamos até lá, vamos até Israel para adorar esse novo rei. E eles foram seguindo a estrela foi adiante deles e eles foram até Israel. Bom, se eu perguntasse para você, onde você procuraria um rei? Eu procuraria o rei no palácio. E foi isso que eles fizeram. Eles pensaram, bom, se nasceu um rei, ele deve estar no palácio. E eles foram até Herodes. Herodes era quem governava na época, porque o Império Romano, ele dominava aquela região de Israel, de Judá. E chegaram lá e disseram o seguinte para Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para adorá-lo. E Herodes não sabia de nada. E ele pensou, um rei? Mas eu sou o rei. Se nasceu um rei dos judeus, ele vai tomar o meu lugar. Imagina, isso deve ter passado na mente de Herodes. E Herodes ficou preocupado, ele não sabia o que dizer. Eles perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus e Herodes não sabia. Então ele começou a perguntar para todos os sábios do palácio, né, os conselheiros do rei, aonde estaria, onde nasceria esse rei segundo as profecias. E os estudiosos do rei disseram assim: esse rei deve nascer em Belém da Judéia, porque está escrito, esse texto que eu vou ler, ele está escrito em Miqueias 5:2. Está escrito o seguinte: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, os conselheiros do rei leram isso para ele e falaram, com certeza vai nascer em Belém. Então Herodes falou, falou para os sábios, né, os magos,
vão até Belém e descubram se esse rei realmente nasceu lá. E quando vocês o encontrarem, vocês voltam aqui me falar onde ele está, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Você já pode imaginar que Herodes não queria adorar a Jesus. Herodes queria exterminar Jesus, porque tinha medo que ele fosse um grande rei que tomaria o seu trono. Então os magos foram até Belém seguindo a estrela, e a estrela parou em cima de uma casa. E então os magos entenderam, é aqui. E eles então entraram na casa de José e Maria e encontraram Jesus já mais crescidinho. Devia ter mais ou menos uns 2 anos de idade. Os magos foram lá e adoraram a Jesus. E a Bíblia fala que eles foram lá do seu tesouro que carregavam e trouxeram presentes para Jesus, que você já sabe quais são esses presentes: ouro, incenso e mirra. E deram de presente para Jesus e o adoraram. Mas aqueles magos sentiram de Deus que eles não deveriam voltar e contar para Herodes onde estava Jesus. Então eles voltaram por um outro caminho e foram embora para o Oriente. Logo que os magos foram embora, um anjo apareceu em sonho para José e disse a ele que eles deveriam fugir para o Egito. E eles então, no meio da noite, fugiram para o Egito. Por que será que eles fugiram? Herodes estava em seu palácio aguardando o retorno dos magos para contar para ele aonde estava esse rei dos judeus. E ele começou a esperar os dias, e os dias foram passando e os magos não voltavam. Eu imagino que Herodes devia ficar na janelinha ali, só olhando lá no fim da rua para ver se os magos chegavam, mas eles não chegavam. Até que Herodes percebeu que os magos enganaram ele e que voltaram por um outro caminho. E Herodes ficou furioso. Então ele mandou chamar os seus oficiais e falou: olha, quanto tempo faz mais ou menos que apareceu essa estrela no céu? E aí disseram para ele: olha, os magos falaram que faz mais ou menos uns 2 anos. E então ele falou: pois bem, então aqui eu faço um decreto, que vocês vão pela cidade de Belém e por todos os arredores em volta, toda aquela região, e todos os meninos até 2 anos de idade vocês devem matar. E eles foram. E esse acontecimento se fez cumprir uma profecia no livro de Jeremias 31:15. Viu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tinha essa profecia que dizia que os filhos daquela região seriam mortos, e se cumpriu. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou então matar todos os meninos menores de 2 anos, mas Jesus não estava mais lá. O rei dos judeus já estava no Egito. Então, Jesus ficou morando no Egito com José e Maria até Herodes morrer. E quando Herodes morreu, o seu filho Arquelau ficou no lugar. E então um anjo apareceu em sonho para José lá no Egito e disse para ele assim: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José seguiu as orientações do anjo e voltou para Israel. Mas o anjo também advertiu que ele não deveria voltar para Belém. E José temeu também que algo de ruim acontecesse a Jesus lá em Belém. Então eles foram morar na região da Galileia. E Jesus viveu, o resto da sua infância, cresceu em Nazaré.
Por isso que dizem que é Jesus de Nazaré, ou que Jesus era um galileu. O fato de Jesus ter voltado do Egito e ter ido morar em Nazaré cumpriu mais profecias. No livro de Oséias, capítulo 11:1, diz assim: do Egito chamei o meu filho. Durante toda a vida de Jesus, ele cumpriu profecia em cima de profecia. Tudo que o Antigo Testamento dizia que iria acontecer, Jesus cumpriu. A história que ouvimos hoje nos ensina muitas coisas. E a primeira delas é que devemos buscar uma vida que adora a Deus. Devemos adorar a Deus 24 horas por dia, com tudo aquilo que falamos, com a nossa vida por completo, com aquilo que pensamos, estar sempre em comunhão com Deus. E nós devemos sempre investir tempo em oração, em leitura da Bíblia, em aprender da palavra de Deus, em conversas edificantes sobre Deus, porque isso nos aproxima de Deus e quanto mais perto nós estamos, mais fácil nós reconhecemos a sua voz. Porque Deus está sempre falando com a gente, pela sua palavra, com algumas coisas que acontecem, mas nós não conseguimos ouvir quando estamos distantes dele. Nós aprendemos com essa lição que Deus cumpre as suas promessas. Deus havia prometido um Messias que viria do povo de Israel e ele cumpriu. Nós devemos, como Simeão e Ana, aguardar a volta de Jesus. E enquanto isso, enquanto a gente vive aqui na terra, devemos adorar a Deus todos os dias. Um beijo, até a próxima aula!